Olá, obrigado a você que se cadastrou no Conectado Eleitor. A partir de agora estamos juntos e vamos começar hoje traçando algumas estratégias daquilo que é fundamental para você que quer ser candidato. Vamos a uma primeira pergunta? Querer é poder? Ora, nós estamos diante de uma eleição em 2020, no ano que vem, está chegando aí, em que as pessoas vão disputar o cargo de vereador ou prefeito da sua cidade. Ou seja, é uma eleição municipal. Para uma eleição municipal, algumas questões são fundamentais e é preciso que você tenha conhecimento delas. A primeira deve ser de foro íntimo, ou seja, você tem que se perguntar: eu quero ser candidato? E a segunda pergunta: eu posso ser candidato? Sim, é preciso trabalhar essas duas perspectivas, porque nem sempre querer é poder. E nós vamos começar conversando sobre algo que é fundamental dentro daquilo que você pretende na sua campanha: o marketing que você vai desenvolver por meio de profissionais para conseguir atingir o seu objetivo, se eleger a vereador do seu município ou se eleger a prefeito do município. Caso você já tenha um mandato, já seja vereador ou prefeito, você que está buscando a reeleição também precisa muito dessa palavrinha que é o marketing. Pois bem, marketing é algo que se forma dentro do âmbito comercial, e aqui nós vamos falar de política, se forma dentro da característica dos 4 P's. O que são esses 4 P's? Produto, preço, promoção e ponto de venda. Ora, o que isso tem a ver com marketing político? Vamos traduzir então para a política esses 4 P's do marketing comercial? Em primeiro lugar, o produto. O produto é você que é candidato. Ah, João Henrique, o que é isso? Vocês do Conectado vêm dizer para mim que eu sou um sabonete, que eu sou um detergente, um pãozinho francês que alguém pode comprar em uma padaria? Não, não é isso. Presta bem atenção. As características de um produto do ponto de vista técnico, do ponto de vista conceitual, um produto ele é composto de bens de consumo, ideias e serviços. Ora, então vamos pensar na política. O que é ser vereador e o que é ser prefeito de um município? Ah, trabalha com bens de consumo? Não, porque você não vai vender, na verdade, nada. Você vai trabalhar no sentido de atender, no sentido de contribuir, no sentido de ajudar, aquela palavrinha que a gente não gosta muito, mas que é fundamental, uma comunidade, um bairro ou toda uma cidade. Ora, se eu vou fazer isso, eu não mexo com bens de consumo, mas eu mexo diretamente com serviços que eu pretendo prestar e que sejam de qualidade e ideias. Eu preciso ter ideias, essas ideias serem aprovadas pelo meu eleitor, esse eleitor confiar em mim, votar, para que eu possa transformar isso em serviços. Então, o primeiro ponto: você é candidato? É um produto, você precisa ser trabalhado, você precisa se trabalhar. Então, é fundamental que nós pensemos nisso, que não percamos isso de vista. A segunda questão: preço. Ah, mas que história é essa de preço numa campanha? Sim, nós temos aí várias questões sendo colocadas, por exemplo, fundo eleitoral. Significa o quê? Financiamento de campanha. Como que vai ser financiada a sua campanha? Como que você pretende trabalhar toda a logística necessária na sua campanha e a infraestrutura também necessária para você contratar serviços que possam te dar uma chance mais concreta de você ter um resultado positivo nas eleições de 2020, seja para vereador, seja para prefeito, seja numa primeira disputa, seja numa reeleição. Então, a questão do preço se transforma em recursos para tocar a minha campanha. Eu preciso disso. E aí a gente chega também na promoção. Ora, que tipo de promoção que eu vou fazer? Se eu não estou vendendo um bem de consumo, se eu estou vendendo a ideia e serviço, então que tipo de promoção que eu vou fazer? Ora, eu vou apresentar ao meu eleitor aquela pessoa que eu quero que fique comigo. Eu vou apresentar para ela aquelas ideias de uma maneira bem trabalhada, com um bom discurso, com uma estética que seja bacana, que a pessoa se identifique com aquilo, goste de ver aquilo, utilizando os meios de comunicação. Então, hoje, fundamentalmente,
você tem a rede social, que é super utilizada e vai continuar sendo super utilizada dentro da campanha eleitoral para 2020. Na pré-campanha que nós estamos começando a viver agora, nós vamos ter 2 fases de pré-campanha. Uma primeira fase que vai agora de julho desse ano até dezembro e uma segunda fase que começa em janeiro e vai até junho. A partir de julho do ano que vem, você já vai estar propriamente dito na campanha. Por quê? Porque é o mês final de preparação, porque a campanha começa em agosto. Então, julho, mesmo ainda sendo pré, deve ser enxergado como um momento de campanha. Então, você tem ali esse período, esses 6 primeiros meses, para você se qualificar por meio das redes sociais e de outras mídias. E você tem os 6 primeiros meses do ano que vem para você consolidar a sua situação diante daquele público que você quer conquistar. Ótimo! E o ponto de venda, que é aquele 4º P? O que seria esse ponto de venda do ponto de vista da política? Ora, o ponto de venda é a sua comunidade, o seu bairro, o distrito, a sede do município. O município como um todo, se você for candidato a prefeito, alguns candidatos a vereador também tem um lastro com diversas categorias profissionais e com diversas comunidades. Então, o voto desses candidatos, às vezes, é um voto pulverizado e não um voto concentrado. Importante falar nisso, você tem 2 tipos de voto que você pode buscar. Um voto concentrado, que é aquele da sua categoria profissional ou do seu bairro, onde você vive e você luta pelas coisas daquela comunidade. E você também tem esse voto pulverizado, ou seja, eu tenho uma inserção na sociedade que me permite entrar em diversos segmentos de diversos pontos da cidade. Então eu posso ter essa votação pulverizada. No caso específico da votação para prefeito, você necessariamente precisa ter voto no município todo, tanto na sede quanto nos distritos e comunidades, mesmo aquela comunidade mais longínqua. Então o seu ponto de venda passa a ser a cidade como um todo. Tá, então já fizemos a transposição daqueles famosos 4 Ps para a política. Agora você já sabe que você é um produto, que a gente chama de um produto politicamente humanizado. Ou seja, você vai trabalhar com política visando uma humanização desse produto e mostrando para as pessoas que as suas ideias e os serviços que você pretende prestar são os melhores. Bom, mas existem 3 novos Ps. Quais são esses 3 novos Ps? Em primeiro lugar, um que é uma palavrinha, uma expressão em inglês, Public Relations. Ora, o que é isso? Relações públicas, mas colocar em inglês para ficar mais um P, né? Então, para não tirar a linha do P, ficou então em inglês Public Relations. Ora, o que é isso? É você saber estabelecer conexões, saber estabelecer frentes de relacionamento, sejam elas institucionais, sejam elas informais. Preferencialmente essas redes de relacionamento de característica institucional que são um pouquinho mais formais. Mas do ponto de vista do voto, você também vai estabelecer, por meio de um trabalho de relacionamento, a sua conduta e a sua meta de atingir públicos mais amplos, portanto, de uma maneira também mais informal. Além desse 5º P, existe um 6º, que é o poder. Ora, quem já está no mandato, quem já é vereador e quem já é prefeito, sabe o que isso significa. Ser vereador e ser prefeito significa um status. Esse status ele pode ser positivo no momento da eleição ou não. Sua administração pode não estar indo bem, seu mandato pode não ter feito muitas coisas por aquelas pessoas com quem você conversou lá atrás, quando você foi candidato e se elegeu. Então, é preciso pensar, é preciso agir muito claramente nessa perspectiva e fazer uma avaliação muito séria na perspectiva desse item poder. Ora, eu estando exercendo esse poder, eu exerci de uma maneira que me beneficiou ou eu tenho que agora correr atrás de algumas questões de imagem e corrigir esse meu posicionamento? Coisas para você pensar, coisas importantes para você pensar. E o Conectado ao Eleitor está aqui para fazer você pensar a respeito disso. Bom, mas existe um 7º P, que ele é que é fundamental, em especial, nesse mundo que nós vivemos, em que as informações chegam rápido,
As pessoas sabem instantaneamente aquilo que você fez ou deixou de fazer. As pessoas sabem onde você está, para onde você vai, elas acompanham a sua agenda, elas acompanham o que você é candidato, seja candidato de primeiro mandato, seja candidato à reeleição, ela sabe o que você está fazendo. Ela quer te acompanhar se de fato ela pretende votar em você ou você está entre aqueles nomes dentre os quais ela pode escolher na hora do voto. Bom, se isso existe, existe uma coisa também chamada percepção. A percepção é fundamental do ponto de vista do marketing que nós praticamos hoje dentro da política. Por que a percepção é fundamental? Nem sempre o que se tem num primeiro momento pela frente é aquilo de fato que se enxerga no momento em que eu olho mais profundamente para aquela pessoa e para aquelas ideias. Então essa percepção, ela tem a ver com conteúdo, ou seja, aquilo que você está dizendo faz sentido? Aquilo que você está dizendo como candidato, por exemplo, a prefeito, não é megalomaníaco? Você não está fazendo uma proposta que aquela sua cidade não tem condição de realizar? Então é preciso pensar nisso. O que é que esse eleitor vai perceber? O que é que ele vai pensar? A que conclusão que ele vai chegar? Que imagem que ele vai ter de você no momento em que se apresentarem essas propostas que você pretende levar até a sua comunidade. Isso vale tanto para candidatos a vereador quanto para candidatos a prefeito. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Agora, é importante dizer também, saindo dessa perspectiva pura do marketing e entrando numa perspectiva dos espaços que você deve buscar como candidato, que existe uma coisa no marketing chamada de Oceano Azul. O que é o Oceano Azul? O Oceano Azul são espaços da sociedade que ainda não foram ocupados. Por exemplo, uma comunidade que ainda não tem um pré-candidato que ela pretenda apoiar. Uma comunidade que fica distante e que poucas pessoas se dispõem a ir até ela. Por que eu, como candidato a vereador, ou eu, como candidato a prefeito, eu não vou fazer essa visita, eu não vou buscar alguém ali? Ah, mas aquela comunidade só tem 80 votos naquela comunidade. É muito voto. Se você vai até essa comunidade, se você pega o que a gente chama de água limpa, ou seja, você é o primeiro a estar ali, você vai estar no que nós chamamos de Oceano Azul. Você vai estar ocupando um espaço que estava vazio, carente de lideranças, e você vai estar se transformando nessa liderança que essa comunidade precisa. Então pense nisso. Ao pensar nisso, você vai estar diante de um novo questionamento. Quem eu quero atingir dentro do processo eleitoral e dessa minha campanha? Ora, a isso nós vamos chamar de segmento. Então, quais os segmentos que eu pretendo atender dentro do processo eleitoral? Isso é muito simples. Como que isso é simples? Ah, eu sou da área médica. Então, eu já tenho ali um nicho que eu vou atuar sobre ele. O nicho saúde. Então, eu já estou estabelecendo que um segmento no qual eu vou atuar é o segmento de saúde. Eu sou médico, sou enfermeiro, sou dentista, ou seja, eu exerço alguma profissão que tem ligação com a área de saúde, então, logo de cara, eu me coloco à disposição desse segmento para que eu possa atender a quem? Eu posso atender a esse público-alvo. Então, esse alvo que eu pretendo atingir, esse público que eu pretendo atingir, ele passa por essa noção de segmento, de forma especial quando eu sou candidato a vereador. Quando eu sou candidato a prefeito, todos os segmentos me interessam, porque eu quero o voto de todos. Então, eu vou atacar a comunidade da educação, da saúde, eu vou trabalhar em cima daquelas pessoas que têm empregos no comércio, na indústria, eu vou trabalhar em cima dos aposentados. Então, não há limite para o meu campo de atuação. Na candidatura a prefeito, eu preciso atender a todos e eu preciso ter proposta para todos. Na minha candidatura a vereador, eu segmento mais as áreas que eu quero atuar. Em que tipo de público-alvo que eu pretendo agir, que eu pretendo trazer para ser meu eleitor. Então pense nisso. Nem toda campanha ela pode ser excessivamente ampla. As campanhas elas são realmente limitadas quando se trata de vereador. É raro aquele vereador, como eu disse, que ele vai ter o voto pulverizado. A grande maioria trabalha por segmento,
seja esse segmento geográfico, bairro onde eu moro, região onde eu moro e tenho uma atuação, seja esse segmento por categoria profissional. Bom, trabalhei segmento, trabalhei público-alvo, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou trabalhando para me posicionar. Então agora eu sei qual é o posicionamento que eu posso ter ou devo ter para poder atingir esses segmentos. Então, se eu vou trabalhar com setores, por exemplo, que estão sofrendo com a questão do desemprego, eu tenho que agir de alguma maneira, de característica informal, para chegar até esse público que está batalhando por isso e falar mais claramente sobre o dia a dia dessa pessoa, sobre as dificuldades que se tem quando um pai de família, uma mãe de família ou um filho, eles não estão conseguindo a sua vaga no trabalho. Então isso aí é uma característica e eu vou trabalhar de uma maneira. Agora, eu sou advogado e eu quero fazer a minha campanha muito pautada em cima desse setor, quero ser o representante dessa categoria. Então, existem questões mais específicas e mais formais para serem trabalhadas em relação a esse tipo de público. O formato do meu vídeo vai ser diferente, a linguagem, o discurso das minhas publicações vai ser diferente. Então, tudo isso compõe aquilo que nós vamos trabalhar com você no Conectado ao Eleitor na questão do marketing. Então, é importantíssimo pensar nisso. Segmento, alvo, posicionamento. Agora, posicionamento implica em algumas questões que são muito sérias e que você deve pensar sobre elas. A primeira dessas questões é uma palavrinha que todo mundo usa, muitas vezes não sabe o que significa: identidade. O que é identidade? Não é só aquele documentozinho que eu tenho, mas é basicamente aquilo somado a algumas características. Identidade é o que eu sou. Então pense muito nisso. Quem é você? Fundamental que você tenha essa noção de quem você é. Ou seja, qual é a sua origem? Onde você atua? Em que públicos você pode agir com mais naturalidade? Onde você nasceu? Onde você se formou? Que clube você frequentou? Que igreja você frequentou ou não frequentou? Enfim, quais são os ambientes que formaram o que você é, a sua identidade? É como se fosse mesmo uma digital, que é única, é intransferível, só você tem, é singular. Bom, pensada a identidade, existe uma coisa que é fundamental e que o eleitor quer saber. Ele não vai usar essa palavra não, tá? Mas ele quer saber qual é a sua filosofia. Ou seja, o que você pensa a respeito das coisas que estão acontecendo na sociedade e o que você pretende fazer para mudar aquilo que não está bom e para manter ou melhorar aquilo que já está bom. Então, a sua filosofia também é muito importante na perspectiva do eleitor. Aí vem uma terceira palavrinha que geralmente todo mundo usa, mas não sabe muito bem qual é o significado dela. A palavra imagem. Existem dois tipos de imagem. Uma imagem é a imagem que a gente chama de projetada. O que é a imagem projetada? É aquilo que eu monto a meu respeito e que eu quero que as pessoas acreditem que eu sou. Então, eu criei essa imagem a respeito de mim. Então, a pessoa criou uma imagem de que ela é tolerante, de que ela é gente boa, de que ela é uma pessoa que faz pela comunidade, etc, etc, etc. Bom, isso aí vai ser checado pelo eleitor, vai ser checado pelas pessoas. Ele é tudo isso que ele está falando? Às vezes, uma imagem criada de maneira errada pode dar margem para muita baixaria, pode dar margem para muita coisa negativa dentro de uma campanha eleitoral. Então você precisa saber qual é a sua verdadeira imagem. Existe um outro tipo de imagem, que essa sim é importante, que é a imagem percebida. Vem daquela palavrinha percepção, que a gente usou lá atrás como sendo o 7º P do marketing, das características do marketing. Então a imagem percebida é aquela que o outro tem de você, e não que você tem de si mesmo e quer passar para o outro. Então, o que é que o seu eleitor, ou aquele que ainda não é seu eleitor, mas que poderia vir a ser, o que ele pensa a respeito de você?
Ele acha que você, de fato, é uma pessoa que tem envolvimento com a sua comunidade, com a sua categoria profissional? Ele acha isso, que você é uma pessoa que consegue atingir aqueles objetivos a que você se propõe? Então, qual é a imagem que as pessoas têm a respeito de você? Então, você, por exemplo, que é candidato a prefeito, como é que você consegue saber o tipo de imagem que você tem? Pesquisa. É muito difícil a gente saber isso simplesmente pela conversa, porque o eleitor muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, ele não diz claramente pra gente, no tete a tete, cara a cara, aquilo que ele pensa de nós. Talvez nas redes sociais, que hoje permitem tudo, até de forma abusiva, as pessoas digam aquilo que pensam de você. Agora, nem sempre aquilo que elas dizem na rede social, mesmo quando é negativo, significa que elas pensem de fato aquilo. Talvez elas estejam usando a rede social como ferramenta de um outro candidato para te atacar. Então é preciso também pensar a respeito disso. Ora, sou candidato a vereador ou sou candidato a prefeito? Primeira vez ou reeleição, não importa. Então eu tenho que ter uma identidade definida, entender qual é a minha forma de pensar, a minha filosofia e passar isso para as pessoas. Trabalhar uma imagem, sim, que eu quero que as pessoas tenham de mim, mas sem exagerar nisso, sem ser muito distante daquilo que de fato eu sou, ou seja, sem ser distante daquilo que as pessoas percebem que eu sou. A imagem percebida, a imagem que tem de mim. Então, esse é mais um momento que você tem que estar atento nas questões do marketing, e o Conectado ao Eleitor está aqui para mostrar isso para você. E aí você fica pensando, tudo bem, nós estamos falando sobre marketing, mas cadê o marketing político? Ora, nós temos falado sim a respeito de marketing de forma geral, mas tudo aquilo que a gente disse até agora está diretamente aplicado à política. Um conceito geral de marketing? Então, marketing são necessidades de uma pessoa, de um grupo de pessoas ou de toda uma comunidade. Que coisa mais política do que isso? Necessidades e desejos também de uma pessoa, de um grupo de pessoas ou de toda uma comunidade. Ora, quando você pensa na comunicação que você faz pelas redes sociais, você faz, às vezes, uma comunicação para uma pessoa, em outros momentos você faz uma comunicação para um grupo, e às vezes você faz uma comunicação para um público, uma comunicação aberta, para um público em geral. Você coloca lá a marca na sua publicação no Facebook, público, eu quero que todo mundo receba. Ou você marca amigos, só os seus amigos vão receber, é um grupo, tá certo? Ou você marca uma pessoa, eu quero que essa pessoa especialmente receba aquela minha mensagem. Então, você quando pensa que marketing são desejos e necessidades de uma pessoa, de um grupo de pessoas ou de toda uma comunidade, você está pensando em quê? Você está pensando em marketing político? Olha o marketing político aí. Um candidato a prefeito. O candidato a prefeito ele tem que pensar em quais são os interesses e desejos de uma pessoa, de um grupo de pessoas ou de toda uma comunidade. Um candidato a vereador, da mesma forma, sendo que os dois primeiros itens são mais fundamentais para um candidato a vereador. O desejo e necessidade de uma pessoa e de um grupo de pessoas, porque geralmente a campanha do vereador, já dissemos, é mais segmentada. Ora, e o marketing político? Como é que funciona do ponto de vista conceitual o marketing político? Ora, você tem pessoas conectadas ao eleitor, estão aqui, os grupos de especialistas, que eles vão analisar as estratégias que podem ser montadas dentro de uma campanha. Essas estratégias, elas são compostas de quê? Elas são compostas da leitura de pesquisas que são realizadas, elas são compostas dos dados da realidade, em que pé está o governo federal e que tipo de influência que o governo federal tem na eleição para 2020, em que pé está o governo do seu estado e que tipo de influência o governo estadual tem nas eleições do ano que vem, 2020, como é que está o prefeito da sua cidade. Isso também tem influência a respeito de, se você, próprio prefeito, quer ser candidato à reeleição, se você não pode ser candidato à reeleição, mas quer fazer o seu sucessor, ou de vocês que são oposição a esse candidato a prefeito. Isso influi diretamente
como está a administração municipal naquilo que vai ser a eleição de 2020. Então é preciso entender isso, mas não é entender assim isso do ponto de vista exclusivamente de que eu acho que... Não, você tem que ter uma pesquisa. Você que é candidato a prefeito precisa de pesquisa. Nós vamos falar muito sobre isso mais para frente em outros vídeos a respeito de pesquisa. Mas nesse momento o importante é você saber que você precisa desses dados e você precisa que os profissionais que são qualificados para isso façam essa leitura. E eles vão fazer mais. As pesquisas também dão dados qualitativos, porque elas podem ser qualitativas e quantitativas, elas dão dados também sobre o eleitor. O que o eleitor quer nesse momento? O que ele quer para a comunidade dele, para o bairro dele? O que ele quer para a cidade como um todo? Tem alguns conceitos que às vezes valem para a cidade como um todo ou para o bairro. Em um determinado bairro, a saúde está ok, mas a segurança não está. Em outro é o contrário, a saúde está em baixa e a segurança está em alta. Não tem problema de segurança. Então eu preciso detectar o que é que está funcionando bem e o que é que está funcionando mal, para eu poder o quê? Direcionar o meu discurso. Fazer proposições que sejam concretas e que sejam entendidas e ouvidas por aqueles com os quais eu estou conversando. Então, isso também é fundamental dentro da perspectiva do marketing político. Para você que é candidato a vereador ou que pretende ser candidato a vereador, seja de primeiro mandato, seja para reeleição, como vai funcionar a questão da pesquisa? Ora, ela é fundamental para prefeito, isso nós sabemos, porque ele precisa ter a noção da cidade como um todo. Mas e para vereador? Ora, para vereador também, mas não encomendando uma pesquisa. Geralmente, quem municia os candidatos a vereador de dados para eles poderem agir sobre suas comunidades ou sobre suas categorias são os candidatos a prefeito. Os candidatos a prefeito mandam fazer pesquisas e alguns dados que são essenciais tanto para a candidatura do prefeito quanto para a candidatura do vereador, ele repassa para o seu grupo de vereadores. Na eleição do ano que vem, isso vai ser um pouco mais fácil ainda. Por quê? Porque não haverá coligação para vereadores. Então, como não haverá coligação para vereadores e há uma tendência maior de que os partidos lancem candidatos próprios a prefeito, mas que pode haver coligação para prefeito, é preciso deixar claro, o que pode acabar ocorrendo? A pesquisa que é feita para prefeito, mais naturalmente vai ser passada, ainda que não mostre números, mas mostrando qualitativamente como os candidatos a vereador podem agir e podem trabalhar. Não dá para saber se um vereador que numa pesquisa é mais citado, se ele vai ser eleito. Isso é muito complicado, não funciona assim. É diferente da pesquisa para prefeito, onde são poucos candidatos. Não existe a questão do quociente eleitoral, ou seja, o mais votado está eleito e acabou, e não é assim para vereador. Para vereador, na eleição do ano que vem, continua valendo o quociente eleitoral. Ou seja, o partido tem que fazer o número X de votos para fazer 1, 2 ou 3 vereadores. Continua havendo a conta que havia no passado, mesmo que com pequenas alterações, e nós vamos falar a respeito delas em um outro momento. Bom, então, deixando claro, pesquisa. Para vereador, os dados qualitativos são importantes, quantitativos esquece. Pesquisa para prefeito, todos os dados são importantes. Então é preciso ficar atento a isso e fazer pesquisa. Continuando a falar sobre marketing político. Quais são as divisões do marketing político? O marketing político ele pode ser eleitoral ou governamental. O marketing político eleitoral ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é a pré-campanha. Nós estamos nela. Lembra que eu falei que nós vamos ter 2 tipos de pré-campanha agora, até chegar na eleição do ano que vem? Uma de julho até dezembro desse ano e outra de janeiro até junho do ano que vem? Pois é, essa fase de pré-campanha é fundamental agora, inclusive em alguns aspectos legais. Então, pense nisso. É preciso começar desde já a qualificar o seu nome para que você se torne um candidato com densidade eleitoral e possa chegar no momento da eleição já bem mais qualificado do que usar apenas aqueles 45 dias da campanha para poder fazer isso. Segundo aspecto do marketing eleitoral, as eleições propriamente ditas. Então eu tenho a pré-campanha e eu tenho a campanha, visando a eleição, que sempre ocorre em outubro. Primeiro domingo de outubro. A coisa está lá, o voto depositado acabou. Então, em uma campanha, você pode abrir mão de tudo, menos de tempo. Tempo é fundamental, porque chegou 4 de outubro, acabou 4, 3, 5, dependendo de quando caiu o primeiro domingo de outubro.
acabou. Ali a eleição acaba. O eleitor já foi, votou e você não tem mais o que fazer. Ou é comemorar, ou é lamentar, ou nem comemorar nem lamentar, mas sacudir a poeira e iniciar o trabalho para uma nova eleição. Quem ganhou vai passar para a terceira fase do marketing eleitoral, transição e posse. É preciso haver uma transição de governo, mesmo quando há uma reeleição de prefeito, há uma espécie de transição, porque nem sempre o prefeito quer manter aquela equipe anterior que ele estava com ela, então a transição ela é necessária, há novas coligações sendo feitas para cargo majoritário, a coligação de 4 anos atrás pode não ser necessariamente a coligação que será realizada no ano que vem, então o prefeito eleito ele vai ter que pensar em tudo isso e vai ter que agir também no sentido da transição e posse. No marketing eleitoral, o que é o mais importante? O candidato. O partido é importante? Claro, o partido é importante. Se nós formos considerar, por exemplo, na perspectiva do fundo eleitoral, pelo que foi divulgado recentemente, 21 partidos apenas vão ter fundo eleitoral. Vários outros partidos, inclusive partidos tradicionais, ficaram de fora, ou seja, não vão ter recurso para poder distribuir a seus candidatos. Então, isso complica dentro do processo eleitoral. Então, o partido é importante? O partido está consolidado? O partido tem um número de candidatos, por exemplo, a vereador, que seja suficiente para bancar uma estrutura de uma campanha a prefeito? Como é que eu vou estar posicionado dentro desse grupo? Como é que eu entro dentro desse grupo? Eu entro com chances? Então, tudo isso é importante. Claro, o partido é importante. Mas mais importante numa campanha é você, candidato. Você é candidato a prefeito. Imagem... Está lembrado? A imagem que você passa para a comunidade e a imagem que a comunidade tem de você. Isso é fundamental. O seu posicionamento, fundamental, de que forma que você se coloca diante das questões e que as pessoas te veem diante dessas questões. Sua imagem é positiva, é negativa? Então é preciso. As pessoas te conhecem, não te conhecem? Isso é fundamental também, saber se você é conhecido ou não é conhecido. Você é candidato a vereador da mesma forma, em relação ao seu núcleo. Você é conhecido ou não é conhecido? Se não é preciso tornar-se conhecido, ainda há tempo. Você tem uma imagem positiva ou não? Às vezes minha imagem é nula, eu ainda nem tenho uma imagem junto aos meus públicos. O momento é agora, pré-campanha. É o momento de formar isso. Então, do ponto de vista eleitoral, o mais importante, marketing eleitoral, o candidato. Você trabalha em cima da sua imagem, você trabalha em cima de você. E você, na sua relação com os seus públicos específicos ou com a cidade como um todo, no caso de uma campanha para prefeito. E no marketing governamental? Você que já é vereador e já é prefeito. Ora, visibilidade. O que você fez durante todo esse período em que você foi prefeito? O que você fez durante todo esse período em que você foi vereador? De que forma você vem divulgando aquilo que você fez e aquilo que você ainda pretende fazer? O seu tempo é curto. Você não tem tanto tempo mais para poder divulgar aquilo que você vem fazendo. Então, o ideal é que constantemente você traga essa visibilidade para você, para o seu mandato. Ora, é importante as pessoas saberem o que você fez, como você fez, que parceiros você teve, de que forma você teve ao lado, junto com a sua comunidade. Seja você um vereador, seja você um prefeito. Então, essa questão também é importante, essa questão é fundamental. Bom, mas tem uma outra coisa que você tem que pensar e sempre. Você tem que pensar que o mais importante são as pessoas. O mais importante não é apenas o fato de que aquelas pessoas são eleitores. As crianças não são eleitores e as crianças são importantes. Há pessoas que passaram de certa idade e não são obrigadas a ir votar, mas elas são importantes. Então é preciso pensar nas pessoas quando você vai imaginar uma proposta, quando você vai imaginar qual meta que você quer atingir na sua campanha, você tem que pensar nas pessoas. Mais que pensar nas pessoas, você tem que pensar em relacionamentos. Então é preciso saber relacionar-se com essas pessoas, interagir, estar envolvido com essas pessoas. As pessoas perceberem que você faz parte daquele dia a dia delas, que você não está caindo ali de paraquedas de 4 em 4 anos para ser candidato a alguma coisa. Então, importantíssimo relacionamento.
E mais que relacionamento, importantíssimo saber ouvir essas pessoas. Mais importante do que falar bem é saber ouvir. Muitas vezes a pessoa nem tem um português correto, nem sabe como se comportar de uma forma geral diante de um eleitor, diante das outras pessoas, mas aquilo ali se encaixa naquilo que o eleitor está querendo naquele momento, aquilo se encaixa num perfil que pode ser favorável para a pessoa, porque é ela. Lembra lá da identidade? Ela é desse jeito. Então ela não vai mudar porque o momento eleitoral está ali. Então é preciso seguir as características daquilo que eu sou. Porque senão aquilo que pensam de mim vai ser, olha, ele nunca me cumprimentou e agora veio apertar minha mão, ela nunca falou oi para mim e agora está dando um sorriso. Tudo isso destoa. Então o seu comportamento no dia a dia, ele é julgado no tempo até chegar o momento da eleição. Então você precisa estar atento e muito atento para isso. Bom, tivemos esse papo gostoso, saudável sobre as eleições, sobre o marketing e como agir na perspectiva do marketing político, visando as eleições de 2020 para vereador e para prefeito. Agora, você já tem condições, acredito eu, de responder aquela perguntinha lá do início, tá lembrado? Querer é poder? Eu espero que sim. Conte com a gente, nós do Conectado ao Eleitor vamos estar com você, acompanhando passo a passo da sua candidatura, trazendo dicas, trazendo informações e trazendo muita técnica de profissionais gabaritados que vão te auxiliar a ter sucesso nas eleições de 2020. Conectado ao Eleitor, fique conosco.